Então, o pessoal lutou muito para adequar os prazos, e esses prazos foram revisados e colocados, enfim, aqui a gente comentou. O setor, de certa maneira, estranhou todo e acho que aqui o comentário que o Menegasso fez é absolutamente coerente, né? Porque introduzir todo um mecanismo tão complexo para aquilo que já está estabelecido em lei, em decretos, que só vender sob prescrição, né? Quer dizer, criou-se todo um ritual para dispensar o produto, né, quando ele já deveria estar sendo feito, porque tinha instrumento legal para fazer isso acontecer. Então, esse daqui eu vou pular o que foi para lá, o que foi para cá, porque isso ficou mais interno de nós, mas naturalmente criou várias outras dificuldades em outros segmentos do setor, né, do segmento farmacêutico, os setores. Então, aqui entre o que permaneceu, o que ficou, a gente vai pular um pouco, porque vou preferir trabalhar um pouco mais no tema em que o próprio Menegasso sugeriu, né? Então, aqui o que foi comentado, né? O que foi permitido fazer, o que não foi, né? Aqui criou também problemas com devoluções, coisas desse tipo, mas esse daí não. Eu acho que talvez aqui pudesse ser em dados, em onde a gente pudesse quantificar, poderíamos mostrar alguma coisa relevante. Porque se entenderia que, eventualmente, poderia haver uma grande alteração nas vendas dos antibióticos, em função da restrição que foi imposta, né? O que todo mundo entendia, praticamente, que quando se estabeleceu essa resolução, e as sucessivas, pudesse reduzir a quantidade de antibióticos, vendidas. Na realidade, o que a gente sentiu é que houve realmente uma queda, logo depois de implantado, houve uma queda do acesso ao antibiótico. Mas não era, eu diria que um pouco traumático pelos canais de acesso. Mas depois ele voltou ao normal. Quer dizer, na realidade, nesse período aqui em que o sistema ainda e a população não estava habituada a ir buscar o medicamento, houve uma redução das vendas, vendas essas apontadas em unidades. E depois, 3, 4 meses depois, ela voltou ao normal, e acho que o gráfico seguinte vai poder mostrar a vocês que praticamente essas oscilações que aparecem neste gráfico não são nada diferentes da oscilação do mercado total. É muito parecido. Quer dizer, vamos voltar de 2012, maio de 2012, até outubro de 2010, vocês veem que em número de caixinhas vendidas, praticamente os números são idênticos. Quer dizer, o que aconteceu lá atrás só houve uma redução nos 3 primeiros meses. Mas esse é o gráfico que é mais representativo, que mostra a vocês exatamente a mesma coisa que nós comentamos, porém comparado com o mercado total. Então, os antibióticos estão na linha, no ponto em azul, e o mercado total em vermelho. Então, tomando como referência o marco zero, outubro de 2010, ou seja, 100%. O que era o mercado de um e de outro, certo? O que aconteceu? O mercado oscilou, quer dizer, o mercado oscila durante o ano. As vendas do setor para a distribuição e dessa para o varejo, ele oscila por períodos sazonais, ou enfim, por influência da política, outros fatores econômicos. E na linha azul, você pode perceber claramente aquilo que a gente apontou. Nos 3 primeiros meses, houve uma redução razoável das vendas de medicamentos. A partir daí, praticamente, ele acompanhou o que ocorreu com o mercado como um todo. Quando caía o mercado como um todo, caía também os antibióticos, ou seja, não houve a grande alteração do acesso por restrição da resolução. Esse aqui, agora que eu gostaria um pouquinho mais de debater com os senhores, porque toda vez que se toma uma decisão, uma medida e
e um regulamento entra em vigência, né, o que a gente tem que fazer é tirar proveito e analisar o que aconteceu. Né. Não é só o setor industrial que teria que fazer reflexões sobre que indicadores chaves de desempenho teve essa resolução no contexto da sociedade brasileira. Então, e acho que muitos me conhecem que fui professor da USP, e a minha disciplina chamava-se Supervisão da Produção. Ou seja, assuntos gerenciais, assuntos administrativos. E um dos itens mais importantes é indicadores de desempenho. Como é que nós medimos o que ocorreu, quais são os reflexos que ocorrem de um ato que a gente toma. Então, por exemplo, se o objetivo anterior dizia que a gente iria melhorar a eficácia terapêutica, nós teríamos que estar em busca, e agora acho que o Conselho poderia ser um desses órgãos de apoio, e eu posso colocar a Academia Nacional de Farmácia, porque sou presidente da Academia Nacional de Farmácia, poderia colocar isso também no âmbito da discussão da nossa instituição. Houve, de fato, efetiva melhoria na eficácia terapêutica com relação a antibióticos? Como é que eu vou medir? Aí eu tenho que fazer um plano, um projeto. E aí são universidades, são estudiosos, são teses, são mestrados, enfim. Quer dizer, em relação ao que existia e ao que existe, nós tivemos melhoria da eficácia? Dá para mensurar? Como que ele pode fazer? Eu aqui ontem eu estava preparando essa lâmina quando eu decidi, vou fazer o que é indicador qualitativo. E depois indicador quantitativo. Depois eu não sei qual é positivo, qualitativo ou negativo, eu junto tudo. Cada um que escolha o seu. Fala, é quali ou é quanti. Então, houve efetiva melhoria da eficácia terapêutica? Houve efetiva orientação farmacêutica no balcão das farmácias? Porque se a gente esperava que o paciente tivesse orientação para tomar um antibiótico na quantidade, nos horários, etc. e tal, que é um dos pressupostos da resolução e o que a gente pretendia. Como é que nós vamos medir? O que é que nós vamos buscar? O público, a classe médica, as farmácias ficaram satisfeitos com a RDC e a gente ouviu naquele período, um monte de reclamações. Que não tem médico suficiente, que não tem isso, que não tem aquilo, um monte de reclamações e tal. Isso passou ou foi só uma sensação temporária? O prazo de validade da receita médica é suficiente? Isso aqui agora é um fato que a gente pode até alterar a resolução hoje. A prescrição vale por 10 dias, não é isso? Coisa desse tipo. Podemos alterar para 20, para 30, para 50, ou reduzir para 1, não sei. 10 dias é suficiente? A gente teria que analisar. A perda do prazo da receita gera insatisfação dos pacientes, quer dizer, criou problema, não criou? O público percebeu que as farmácias mantiveram os descontos, agora entra no lado comercial, quer dizer, tem farmácia que dá desconto, não dá desconto, quer dizer, o público achou que só mudando a resolução as farmácias tiraram o desconto ou aumentaram o desconto, eu também não sei, quer dizer, como é que foi esse processo, que isso poderia ser um indicador relevante, é isso? Naquele período se ouvia falar muito, o pessoal vai deixar de usar antibiótico para usar anti-inflamatório. Nós chegamos até a fazer um gráfico para verificar se de fato houve substituição de antibiótico por anti-inflamatórios. E naqueles 3 primeiros meses, de fato, até aconteceu. Mas houve também muita informação naquele período que dizia, não, antibiótico é anti-inflamatório, não tem nada a ver uma coisa com o outro. Mas houve substituição. Houve maior venda de anti-inflamatório naquele período. A gente não quantificou. O consumidor identificou se houve aumento de gasto na aquisição de antibióticos, porque é outro indicador, porque passou a ser por prescrição, o médico, a tendência dele é prescrever o produto mais recente, mais novo, coisa desse tipo, enquanto o indivíduo anteriormente estava habituado com o seu produto convencional, que ele ia comprar sozinho, ou que ele era dispensado quando ele pedia. Quem está analisando os relatórios do SNGPC? Ou seja, SNGPC estava rodando por aí. Os dados que são informados são processados? Quais são, que indicadores e que avaliação se pode extrair, que conclusões se pode extrair daqueles dados lá? Houve aumento na diminuição
de sobras de antibióticos nos domicílios, ou seja, o pessoal dizia que estava sobrando remédio porque precisava de fracionamento. Com os antibióticos prescritos, etc., houve aumento das sobras. Enfim, novamente estou colocando a vocês que desse trabalho se pode fazer uma porção de tirar uma porção de conclusões. Eu tenho aqui mais uma lista. Se vocês quiserem, até posso. Temos tempo ainda para fazer mais uns 5 minutinhos? Ninguém fez restrição, eu continuo. Houve efetiva redução da resistência a antimicrobianos. Essa é a segunda e mais relevante de todas as nossas contribuições. Ou seja, como é que nós podemos medir nos hospitais, etc., se aumentou-se os casos de resistência? E nós precisamos saber disso. Qual foi o índice de redução de automedicação por antibióticos? Claro que aí você fala assim, em São Paulo foi 0. E no resto do Brasil? Quer dizer, tem populações que continuam ainda num processo informal. Quer dizer, pega São Paulo, Minas, Rio, etc. e tal, onde a gente tem controle. E aqui me lembra muito um dos fatos que aconteceu comigo. Uma vez fui para os Estados Unidos e o meu chefe lá do sindicato estava interessado em comprar uma insulina humana, recém-lançada nos Estados Unidos, que não tinha ainda aqui. Ele me deu a receita, tudo bonitinho, né? Eu fui lá numa farmácia e quis comprar. E aí a moça disse, não, essa sua receita não vale no Brasil, daqui nos Estados Unidos. Eu falei, não, mas é para uma pessoa que, olha, tem receita, tem isso, tem aquilo. E a balconista me olhou para mim, era uma criolinha gordinha, diz assim, é ilegal. Não vou te vender porque é ilegal. Ou seja, novamente, se você tem uma resolução que você tem que cumprir, as pessoas não podem. Pode discutir a formatação do ato, pode discutir a sua revogação, etc. Mas uma vez que ela está vigente, você tem que cumprir. E a moça ficou nervosa e se recolheu, disse assim, me deixou lá sozinho. Daí é ilegal, não vou te atender não, você está querendo que eu incorra num ato que a nossa legislação não permite. Então, aqui no Brasil, quantos pacientes que pediram para comprar antibiótico na farmácia sem prescrição? E aqui seria um indicador, até recentemente estive numa drogaria, chegou numa droga raia, e chegou uma pessoa e disse assim, quero comprar isso. Não pode. Eu assisti, estou aqui ao lado assistindo. Não, só tem que pegar a receita. Quer dizer, esse indicador podia ser válido para a gente entender que ainda o público continua e não mudou. E se não mudou, precisa novamente reforçar o processo da comunicação para com a sociedade. Esses dados não é conclusivo para dizer, bom, saber que está pedindo ainda sem necessidade. Mas talvez falte comunicação e orientação novamente à população. Quanto tempo mais... aí vem um dado que o Juan poderia dar muito bem para nós. Quanto tempo a mais se gasta na farmácia para haver uma receita com antibiótico? Então a gente está vendo que o procedimento é muito lento, muito detalhista. Tem que criar um sistema muito mais rápido, veloz. Esse sistema de escrever coisa é absolutamente desatualizado no contexto. Eu estou falando em nome do Juan, não estou criticando porque eu já vi isso e já fui comprar também, não é isso? Houve aumento de consultas médicas de planos para atender pacientes com afecções e também no SUS. Como é que infecções? Quer dizer, quanto a gente entendeu que isso acrescentou, ou piorou, ou melhorou? Houve aumento, o número de óbitos por infecções aumentou ou reduziu a partir da RDC? Tem os médicos que são obrigados, nos atestados de óbito, a anotar isso daí, se foi isso, foi aquilo, não é isso? E acho que aí a gente poderia dizer, olha, o indivíduo morreu, houve aumento porque o indivíduo não comprou antibiótico, ou entrou atrasado no hospital, numa infecção irreversível. Enfim, estou sugerindo.
Houve alteração na relação de volume de vendas entre genéricos, inovadores e similares, ou seja, a prescrição compulsória levou a prescrever mais inovadores, mais genéricos ou mais similares. Tá? Aqui eu faço uma pergunta, porque esse é do ramo que a gente conhece. Quer dizer, similar, às vezes, tem um procedimento de venda, genérico tem outro procedimento, e inovador tem. E acho que nós somos farmacêuticos, já sabemos disso. Né? Tem gente que diz assim, não, eu não compro antibiótico que não seja do inovador, porque eu não confio no genérico, eu não confio no similar. Outro, não, eu só compro esse porque da firma tal, eu gosto desse, eu concordo. Quer dizer, a gente sabe que a população se divide em relação a uma porção a esses tipos. Um dado desse tipo, e aqui a gente, se vocês querem, dá para a gente continuar criando mais uns 20 indicadores quali ou quantitativos. Esse é o momento adequado, um fórum dessa natureza é adequado para a gente fazer essas avaliações. 1 ano ou 2 anos depois, nós podemos tirar um monte de conclusões desse assunto. Os 4 básicos que a gente fez referência no começo. Os 4 básicos que a gente tinha feito no começo. Vale a pena a gente voltar. Houve redução da resistência de micro-organismos antimicrobianos disponíveis. Houve aumento da eficácia, houve aumento da eficiência e houve redução da automedicação. Esses são os 4 indicadores chaves de desempenho dessa resolução, que vai nos balizar para ações outras que vêm, e o Conselho, o Sindicato do Comércio, o Sindicato da Indústria, podem colaborar nesse processo, chegando lá para a gente completar esse processo. Então, com isso daqui, eu agradeço a atenção de vocês. Eu mais, em vez de trazer contribuições, eu mais passei trabalho para vocês. Mas é sempre assim, fim de semana, vocês podem passar pensando no assunto. Muito obrigado pela atenção.